Nesta madrugada, em reunião que durou mais de 13 horas, a Comissão Especial da Reforma Administrativa aprovou o projeto que segue agora para análise do plenário da Câmara. Entre os pontos mais polêmicos, o texto aprovado manteve instrumentos de cooperação com a iniciativa privada e preservou benefícios de juízes e promotores. E sobre as novidades aprovadas pela Comissão Especial da Reforma Administrativa, conversamos agora com Gabriel Vinícius Carmona, que é especialista em Direito Administrativo. Gabriel, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Jovem Pan agora. Boa tarde, Kaline e Gabriel. Agradeço ao Jovem Pan pela oportunidade. Bom, vamos lá. Essa já é a 7ª edição aí desse texto da reforma administrativa. Quero saber, na sua opinião, se o texto de agora, ele tem mais avanços ou retrocessos? Será que a PEC continua com aquele foco inicial ou o texto foi muito desidratado e já não tem mais as mesmas características de antes? A PEC mudou bastante. Em relação ao que era inicialmente, ela está bem diferente. Mas, na minha opinião, ela ainda continua muito ruim, muito distante do que seria o ideal para que nós realmente mexêssemos aí em algumas estruturas que são deficitárias na máquina pública. Se ataca, por meio da PEC, alguns pontos em que, desde o começo, já se pretende atacar, como, por exemplo, estabilidade de servidor, como se isso fosse a solução para todos os problemas, né? Mas, mesmo ela sendo desidratada desde o começo, a minha opinião é que ela ainda está muito longe do ideal. Oi, Gabriel. Quem fala aqui é Gabriel. Tudo bem com você? Tudo bem. Poderemos considerar essa reforma como uma anti-reforma, pelo que você falou, já que tiveram várias mudanças e que não acrescentam em nada, que é justamente fazer uma economia para o governo nas contas públicas? Com certeza. No meu ponto de vista, acaba trazendo alguns problemas como a reforma da Previdência, no final, acabou trazendo, né? Não se mexe aí em privilégios que realmente existem nas grandes carreiras. Nós vemos aí o Judiciário, o Ministério Público fora da reforma, como já tivemos toda a discussão quando houve a reforma da Previdência, e se volta aí, se ataca o servidor que está no dia a dia, que está na linha de frente, né? Então, ela não só acaba atrapalhando a gestão pública no dia a dia, porque vai criar uma série de entraves, né? Se nós observarmos o parecer que foi aprovado ontem, por exemplo, uma das justificativas para se considerar a avaliação dos servidores nesse momento é que o poder público precisa de mais eficiência, como se a avaliação do servidor por si só fosse trazer, na forma como prevista na PEC, mais eficiência para o serviço público. O que não é verdade. Na verdade, a ideia por trás da PEC acaba atacando o servidor público por atacar, né, simplesmente, e acaba, né, por outro lado, não mexendo com privilégios, com servidores, sim, que têm maiores condições aí de terem a sua vida afetada por essa reforma que foi trazida pelo Congresso Nacional. Pois é, os servidores se manifestaram e realmente disseram que essa proposta vai permitir o domínio da máquina pública pelos políticos e não vai garantir aquela estabilidade aos servidores. Mas existem, Gabriel, alguns pontos que você considera positivo nessa proposta ou não? Não, com certeza. Por mais que a maior parte dos pontos aí sejam, do meu ponto de vista, negativos, nós temos alguns pontos positivos. Por exemplo, a proposta de se retirar a aposentadoria compulsória como uma espécie de punição. É um absurdo que nós tenhamos ainda servidores públicos que praticam malfeitos e que possam ser punidos com aposentadoria, né? Na verdade, parece que é um benefício e não uma punição. Só que tem um problema, como eu estava falando, por mais que essa ideia seja boa, por mais que seja um ponto positivo, ela não vai valer, por exemplo, para juízes e promotores. Então, ela ataca, mesmo que seja positiva, ela ataca uma parte muito pequena do problema, né? Um outro ponto que, do meu ponto de vista, é muito interessante é a obrigatoriedade de utilização de uma plataforma eletrônica para os serviços públicos, seja para avaliar os servidores, seja para a população acessar esses serviços. Isso permite uma maior agilidade, uma maior aproximação da administração pública com os cidadãos. Então, nem tudo é ruim, é verdade. Por mais que a maior parte, do meu ponto de vista, seja ruim, nem tudo é ruim. Há, sim, pontos positivos na reforma. Gabriel, o texto agora segue para o plenário da Câmara, onde vai precisar de bastante voto lá. São 308 dos 515. E não tem data ainda para essa votação. Como é que você acha que vai ser essa articulação
para que o texto possa passar, possa ir à frente? Olha, vai ser uma articulação muito difícil. Primeiro, porque tem um ponto que é um dos pontos centrais, na verdade, nessa proposta que acabou sendo aprovada pela comissão, que são as chamadas carreiras de Estado. E a definição dessas carreiras de Estado vai sofrer pressões de toda ordem, como já vem sofrendo, né? Quem fizer o melhor lobby vai acabar levando a sua carreira como uma carreira de Estado. Nós vimos aí a emenda que foi aprovada durante a madrugada, inclusive foi a emenda que acrescentou os guardas civis metropolitanos nas carreiras lá de segurança pública. Então, os grupos que fizerem a maior pressão no Congresso Nacional, nos deputados, nos senadores, enfim, eles serão os mais beneficiados na reforma, como volto a bater nessa tecla. O Judiciário e o Ministério Público têm sido altamente beneficiados porque, no fundo, são as carreiras, as maiores carreiras da administração que têm os maiores salários, que têm os maiores privilégios e não estão sendo afetados. Além disso, nós vamos ter as pressões dos sindicatos, as pressões dos movimentos, especialmente dos movimentos mais ligados à esquerda, que vão acabar dificultando, atrasando um pouco mais o debate, em diversos pontos, por interesses corporativos, é verdade, corporativistas, mas em alguns pontos realmente pela gestão da administração pública e pelo fato que a proposta, se aprovada, ela pode acabar levando à privatização de alguns serviços públicos, a prestação de alguns serviços públicos por particulares, sem uma contrapartida, sem a ideia. Se tem essa ideia, e o Congresso Nacional tem se deixado levar um pouco por essa ideia de que necessariamente algo que é prestado pelo privado é melhor. Isso não é verdade, nem sempre. Há carreiras, e as carreiras de segurança são um exemplo, de que elas precisam ser prestadas pelo Estado. Há carreiras que são típicas de Estado, que realmente precisam ser prestadas. O problema é quando nós abrimos uma discussão para dizer o que é carreira de Estado e colocamos, com todo respeito aos agentes de trânsito, mas agentes de trânsito como carreira de Estado. Não é algo essencial ao funcionamento da máquina pública. Então, claramente, é o lobby atrás e com certeza, essa discussão no plenário do Congresso vai ser dominada por vários lobbies, E aí nós vamos ter os senadores e os deputados que são ligados a grupos A ou B, causando todo tipo de entrave até que o seu grupo seja atendido. Bom, conversamos com Gabriel Vinícius Carmona, que é especialista em Direito Administrativo. Obrigada mais uma vez, excelente fim de semana para você. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde.